um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês. Nós estamos aqui no bate-papo tão gostoso. O Gilberto Sade, o Girlan, eu, o Patrick, tá muito bom, sabe? Por isso que eu estou rindo assim. Então, Girlan, vamos, boa tarde. Boa tarde, Marli. É sempre um prazer estar com você, né? Vir ao seu programa e poder falar aí de vários assuntos, né? Hoje tem uma bem diversificado. Sempre tem, né? Sempre tem bastante coisa. Quero mandar um abraço para esse pessoal todo que me encontra na rua, essas senhoras. Me abraçam, me dê agora. Não pode abraçar não, gente. Só oi, oi. E me abraçam, né? Querem me abraçar e tudo, que me vê, estão me seguindo. Olha, muito obrigada, hein? Obrigada mesmo. Quero também mandar um abraço para o meu médico, doutor Adilson Badini. Olha, foi tão legal que eu fiz a cirurgia, né, de catarata. Estou enxergando tudo, até que precisava enxergar, eu estou enxergando. Perigo, hein, Maria? Olha, eu juro por Deus, gente, eu não sabia que eu tinha tanta ruga. Quando eu comecei a enxergar, eu falei, ainda não me acostumei ainda, que eu me olho assim, não sou eu não. E pessoal, todo mundo, Marli, você tá bem. Que gente falsa, né? Falando que eu tô bem. Eu já passar de banda assim no espelho. Mas vou me acostumar, se Deus quiser. Então, oi, Girlan, boa tarde, Girlan. Boa tarde, muito Maria. Bom você ter vindo, eu sei que você veio do Rio, né? Veio direto. Exatamente. Quer dizer, hoje você falou sobre a Euterpe, né? Isso, exatamente. A grande Euterpe. A Euterpe está preparando aí, tem menos de um mês, né? Para completar 158 anos, no dia 26 de fevereiro. E é uma pena, no ano passado também a Euterpe já estava com o concerto pronto, que ia ser em março, para fazer a comemoração do aniversário, e não pôde fazer. Esse ano foi esse ano que passou, um ano complicado para a banda, exatamente por causa da suspensão das atividades, né? A banda, ela não é só a banda de música, ela tem uma escola de música que faz um trabalho muito bonito, e teve que suspender, né, também as atividades da escola, e com um grande prejuízo também, porque a banda já é uma entidade sem fins lucrativos, né? Hoje ela sobrevive de alguns poucos, mas importantes patrocínios, né, que a banda tem, e além disso a questão dos associados. A banda tem um grupo de sócios, né, que pagam mensalmente e contribuem com a manutenção da banda. Sim. Além da verba, tem uma verba da subvenção que é paga pela prefeitura, é uma verba que é aprovada pela Câmara e ela é distribuída ao longo do ano. Né? Ela paga parceladamente. Sim. Isso para manter lá, porque tem despesa com músicos, com lanches, professores, né? Exatamente. O lanche da banda e toda essa parte assim tem um apoio muito grande da Casa Friburgo. O Adalto é um dos patrocinadores da banda, é o Adalto, é assim um padrinho. E o outro é o Rogério da Stan, que inclusive é o patrono da banda, é uma pessoa que também sempre colaborou muito com a banda. Então agora a gente nesse aniversário,
a gente vai aproveitar para reforçar assim um chamamento, um apelo para aumentar o número de associados da banda, porque a pessoa pode contribuir com qualquer valor, não é nada, né? É só que aquilo no somatório acaba representando uma ajuda muito grande para a banda, né? Inclusive a gente está lançando agora essa campanha para ver se aí no início do ano tem um reforço, né? E a Euterpe é uma instituição muito importante para a cidade. É lógico. Você imaginar que quantos anos? 158 sem parar um dia, né? A atividade ininterrupta. Tanto é que sem parar realmente é a banda mais antiga do Brasil, porque tem outras bandas, mas pararam, né? Então isso é muito interessante nesse contexto de Nova Friburgo, que tem 3 bandas, né? Tem 2 bandas Sesc centenárias com mais de 150 anos e agora, recentemente, agora no dia 20 de janeiro, a banda Euterpe Lumiarense completou 131 anos, né? Sabe 130 que eu não conheço anos. essa banda? A banda Euterpe Lumiarense é uma maravilha, foi retomada, ficou muito tempo parada, foi retomada depois da tragédia, né? Um grupo lá se uniu e resgatou a banda, que é muito interessante, porque também é um trabalho de formação de jovens músicos. Tem muitos músicos da Euterpe que tocam lá na Euterpe Lumiarense também, eles têm um trabalho interessante. Né? Eu acho e é muito bonito, eu já fui a algumas apresentações que você vai lá naquele coreto, não é tão bonitinho lá de Lumiar, você vê a banda tocar, aquele clima tão bucólico, tão bonito, né? E agora infelizmente está parado, mas agora está, né? Agora está também. Mas você vê que as nossas também não tem feito concerto. Não pode ter apresentação, né? E falando ainda sobre música, sobre cultura, a gente na sexta-feira passada, dia 29, Nova Friburgo registrou mais uma data aí muito importante, que foi os 106 anos da estreia do Vila Lobos, né? 103 anos? 106. Foi 29 de janeiro de 1915. O Vila Lobos ele veio a Friburgo para visitar uma tia dele, a tia paterna dele, Zizinha, que aliás foi a tia que introduziu ele nas aulas de piano. O pai dele também era músico, mas ele começou a aprender piano com essa tia e ela morava em Friburgo. Ele veio, mas eu acho assim, o Vila Lobos, ele já sabia que Friburgo já tinha naquela época um ambiente muito propício para banda, para música. Sim. Porque, por exemplo, o Teatro Dona Eugênia, que tinha sido inaugurado no final do século anterior, em 1895, o teatro ele era utilizado, as companhias de ópera europeias, quando vinham ao Brasil, primeiro vinham ao Teatro Dona Eugênia, porque eles precisavam aclimatar as cordas vocais dos cantores. E aqui tinha uma efervescência já de música e de músicos, né? E o Vila Lobos veio para cá, eu acho que já veio pensando. Ele ficou uma temporada aqui, ele não ficou aqui só aqueles dias que ele veio visitar a tia. E com isso ele acabou fazendo 2 apresentações. Na verdade foram 3. Foram 2 apresentações, uma no Teatro Dona Eugênia, no dia 29 de janeiro. Depois, no dia 3 de fevereiro, ele repetiu uma apresentação no Cine Odeon, onde hoje é o edifício Meres, ali na esquina da Farinha Filho. Ele fez uma outra apresentação pública ali. E uma terceira apresentação foi na casa do maestro Homero de Sá Barreto, que é um edifício Sanjaia, que tem na subida da antiga Faculdade de Odontologia. Ali era a casa do maestro e ele fez lá. Lá ele apresentou pela primeira vez também o primeiro dos 17 quartetos de corda que ele compôs. E o Teatro Dona Eugênia era onde? O Teatro Dona Eugênia era exatamente onde hoje é o edifício Prefeito Gustavo Lira, ali na rua Augusto Spinelli, onde tem aquela quitanda na esquina. Sim. É aquele edifício, ali era o Teatro Dona Eugênia.
que depois foi Cine Teatro Leal. Ele terminou, na verdade, como Cine Teatro Leal. Tem uma amiga que mora ali. Exatamente. Até por sinal, um prédio grande, né? É ali aquele teatro, que pena aquele teatro. O Teatro Dona Eugênia, na época, era considerado uma das melhores acústicas do Brasil. Diz que era um negócio impressionante, ele tinha uma acústica muito... Mas no final ele ficou também... Ele na verdade não tinha reforma mais, não cabia. Ele estava muito deteriorado, então realmente não tinha como aproveitar o teatro. Sim, e ali nasceu o cinema, ali foi o Cine, depois foi o Cine Teatro Leal. Depois que acabou o teatro, não tinha mais, eles instalaram o cinema ali. Foi durante o tempo o cinema. Mas o cinema foi outra obra ou aproveitaram? Não, aproveitaram. Aproveitou mesmo, Tá. Mas aí no final mesmo de Teatro Leal que ele já estava bem acabado, o prédio bem sem condição de reforma. A gente sentia, eu lembro daquele cinema. E a história de construção do teatro, ela também é muito bonita, porque quem começou a construção daquele teatro foi a Campesina. A Campesina era dona do terreno e resolveu fazer um teatro cujo nome ia ser Teatro Vitor Hugo, exatamente para homenagear, né, o Vitor Hugo. Mas, como sempre acontece, tiveram problemas financeiros e a própria Campesina não conseguiu terminar a obra. E a obra ficou um tempo lá para terminar. Eles então conseguiram acessar, na época, o Coronel Jordão, que era de Sumidouro, até tem propriedades dele, que eram deles até hoje em Sumidouro. O Coronel Jordão, ele era muito rico, né? O negócio do café também naquela época. E ele então, eles fizeram um acordo e ele falou que terminaria de construir o teatro. Mas ele gostava muito de música, de arte, mas ele queria uma condição para construir o teatro, que era botar o nome da mulher dele. O Teatro Dona Eugênia teve esse nome porque era o nome da esposa do Coronel Jordão. Jordão, que é parente do Paulo Jordão Bastos, que é parente da Dona Eva Bito Jordão, é da mesma linhagem. Daquela família Jordão. Isso. Foi marido da Eva, isso, né? Exatamente. Maninho Jordão. Isso, Maninho exatamente. Eu acho que essas histórias não podem deixar morrer, né? Essa história tem que continuar, tem que ser resgatada, né? O que você contou agora, jovem nenhum sabe disso. Marli, na verdade é o seguinte, as pessoas me chamam, falam, você é historiador. Eu não sou historiador, eu sou um pesquisador, eu gosto, então eu vou lendo muito sobre isso. Sim. Eu estou acostumado a falar com as pessoas que, se a gente for parar para pensar, todo dia tem um fato da história de Friburgo, todo dia. Toda hora eu vou lá e eu me deparo com uma situação, um acontecimento e tal. Tanto é que quando o Luiz Antônio me chamou para escrever uma coluna no jornal, que é um pouco um esforço disso, de fazer uma disseminação, que as pessoas sabem dessas histórias, eu falei com ele, Luiz Antônio, eu vou procurar fazer uma coisa ligada às datas, né? Porque as datas são muito, até para as pessoas fixarem, né? Eu não vou esquecer nunca que eu sempre ouvi essa história, Vila Lobos estreou em Nova Friburgo, Vila Lobos estreou em Nova Friburgo, e eu vinha com isso na cabeça. Quando chegou perto dos 100 anos, eu falei, meu Deus, vai fazer 100 anos e ninguém comemora, ninguém fala em comemorar. E aí a gente juntou um grupo, eu, Jaburu, Elizabeth Souza Cruz, o pessoal da Academia de Letras, Jornal A Voz da Serra, Associação Comercial, e a gente, vamos fazer alguma coisa. Aí eu fui pesquisar e, através do professor Ricardo Takuchian, que é um maestro, hoje ele é o Vila Lobos de hoje, o maestro Takuchian, gosta muito de Friburgo, é uma pessoa que tem uma ligação grande com Friburgo. Aí eu, em contato com ele falou, Germán, você está certíssimo, o Vila Lobos foi o maior astro da música erudita, ele é hoje conhecido no mundo inteiro, o Brasil custou a descobrir o Vila Lobos. E eu vou te falar, tem uma rua em Nova Friburgo com o nome de Vila Lobos, desde a década de 40, e a gente não sabia disso.
Aí nós fomos lá, pesquisamos essa rua, eu e Jaburu andamos 2 dias tentando descobrir. É na perto do Hotel Books? É um pouquinho pra frente. É antes, depois do hotel, que tem aquela curva. Eu sei, quando você começa a subir aquela reta, você foi na inauguração. Você estava lá, exatamente, nós fomos inaugurar a placa. Exato. Que é uma rua, eu falei no dia que eu descobri, falei, pô, não tinha. Às vezes você pensa assim, vou dar o nome da pessoa numa rua importante, né? Alberto Brown, não sei o quê. Não tinha uma rua melhor para ser a Rua Vila Lobos. Porque é aquele cantinho bucólico, bonito, dentro da natureza, que era uma coisa que ele gostava, porque a música dele era toda ligada aos sons da mata, né? Da floresta. Então foi muito legal aquele dia, que foi nos 100 anos da estreia dele aqui. O Jaburu tinha tantos projetos. Nossa, Jaburu, né? Era um agitador. O dia que eu falei isso com ele, falei, Jaburu, eu não me conformo, a gente, 100 anos de Vila Lobos, eu já estou tentando com a prefeitura, ninguém faz nada. Ele falou, então vamos fazer nós. Pegou aquele carrinho dele, a gente foi atrás da rua, levamos 2 dias para descobrir onde era a rua. O Zé Roberto Pacheco, que hoje é vereador, era na época já presidente da Associação Comercial, ajudou, Associação de Moradores lá, ajudou a gente achou a rua, inauguramos a placa, quer dizer, não deixou passar em branco, né? Porque isso é importante. Ali, inclusive, você viu lá na época, em frente à rua, tem um recuo, daria para fazer um cantinho ali de Vila Lobos, fazer alguma coisa que as pessoas estão na estrada viajando, parava e sabia que aqui tem uma rua Vila Lobos, e tem uma história, contar a história, né? dele, exatamente. E alguém contar a história, porque isso é muito importante. E outra coisa, o professor Paulo Jordão sempre fala isso, e é muito importante destacar também. A passagem de Vila Lobos por Nova Friburgo é importante para a cidade também como um marco do que aconteceu, mas foi importantíssima para ele, para o Vila Lobos, porque o Vila Lobos era um jovem de 28 anos de idade, que a crítica brasileira, a mídia e a crítica na época não acreditava nele, pelo contrário, eles refutavam muito o Vila Lobos por causa dessa coisa dele. Ele tinha uma coisa diferente, fazer música de uma forma diferente. Depois da apresentação do Vila Lobos aqui em Friburgo, é que ele explodiu. Ele foi depois aí que ele foi fazer apresentações no Rio, ele fez 2 apresentações, uma na Associação dos Comerciários do Rio, depois ele fez uma no teatro, hoje o Teatro João Caetano, na época o Teatro São João, e dali ele teve um grande apoio da família Guinle, que financiou a ida dele para a Europa. Então foi a partir de quando ele passou em Friburgo. Então isso também é outra coisa de importância que as pessoas... Claro. E a gente precisa ressaltar, né? Eu acho que tem que resgatar muita coisa em Friburgo, muita coisa. Muita. Porque as pessoas não estão tendo interesse, né? Você vai querer contar uma história dessa para esses jovens? Ninguém vai querer saber. Não interessa. Estão querendo saber. Infelizmente a nossa cultura, né? Em geral, né? Então, aqui no Brasil, sei lá, a nossa cultura tem muito de águas abaixo. Mas a gente tem que fazer um trabalho de persistência. Tem que fazer, exatamente. Tem, porque para teimar, porque senão as coisas acabam. Senão você achar, você está falando, não interessa, não vou falar isso mais não. Aí vai cair no esquecimento. Cai no esquecimento. É um trabalho mesmo é igual a água batendo em cima da pedra. Exato. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim. E você falou sobre a Catedral de São João Batista? A Catedral é o seguinte, tem uma sugestão, que outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo, o Renato Henrique, irmão do Lúcio, né, filho do seu João Batista, que ele me disse o seguinte: Irlan, faz um movimento aí, lidera um movimento em Friburgo para tentar colocar um prumo na catedral, e esse prumo vai mostrar o nível de inclinação, que a catedral é inclinada, né? Exato. E isso é outra coisa que a gente não aproveita isso. As pessoas passam ali e nem percebem isso. Então, se o turista tiver uma referência do grau de inclinação dela, isso vai virar atração, porque vão querer fotografar, né? E a gente já eu conversei com o Gilberto Sader a respeito disso, acho que o Gilberto é importante participar disso. A gente está montando uma pequena comissão, já falei com a atual secretária de Turismo, Maria Angélica, que
se colocou à disposição uma pequena comissão da gente ir ao bispo, né? E levar, ele tem que aprovar, evidentemente, o bispo aprovar essa ideia e a gente ter mais esse diferencial aí. Aí o que acontece? Acontece que esse pêndulo vai ficar, a gente vai ter uma base para mostrar, ele vai mostrar o grau de inclinação da catedral, que aliás, olhando dela assim, você vê que ela é laderna, né? Então se as pessoas verem qual né, dá mais sentido, né? Fica mais interessante. Aquela catedral podia ser bem iluminada, não podia? Exatamente. É tão bonita. Fizeram a FEComércio, né? No final do ano fez um espetáculo lá, então ia ser bonito. Se pudesse ter isso frequentemente. Pelo menos no final de semana, porque né? Isso não é, hoje em dia a tecnologia, isso não é nem tão caro, né? Você ter um equipamento e fazer essa exibição. Eu acho que valeria a pena. Né? Foi aquele show de Júlio, estava tão bonito, eu fui lá para ver. A gente tem outros prédios aqui, já fizeram, teve um ano que fizeram no antigo fórum, né? Muito legal. Sim, eu assisti em Curitiba, ano retrasado, quando eu estive lá. No antigo fórum foi até no final de ano, no ano retrasado, que foi feito num concerto da Euterpe, concerto de final de ano. Foi muito legal aquilo ao ar livre lá, o concerto e aquela uma noite bonita. Desagradável, muito bom. Sem dúvida. Mas tem muita coisa para ser feito, gente. Mas agora, o ano passado foi um ano que nós perdemos, né? Foi um ano perdido ano passado. Vamos esperar que esse ano... Marli, mas eu acho que esse ano é o ano da gente estar preparado. Né? Assim, porque a gente passou no passado por essa situação e a gente tem que pensar o seguinte, esse ano também a gente ainda está com essa pandemia, isso vai acabar, daqui a pouco vai acabar. Essas ideias, a gente tem que estar preparado com essas ideias. Por exemplo, eu não, as pesquisas, as tendências todas é o seguinte, uma coisa que tem muito a se beneficiar com a pandemia é o turismo. E é esse turismo que interessa para Friburgo. O Sader, você gravou semana passada com ele, o programa da semana passada, o Sader é expert nisso. Né? É o turismo que a pessoa vem do Rio para cá, é o turismo de rápido. Então isso é um negócio que teria que ter um trabalho sério agora por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Turismo, para ver esse potencial, né? Para ver exatamente e investir nisso, dar um apoio muito grande nesse tipo de turismo, que é rápido, que as pessoas não vão, a princípio, querer fazer viagens de longa distância, que vão ficar muito tempo em hotel, porque está todo mundo ainda, né, não sabe o que na verdade é. Então, eu acho que esse turismo nosso interno é muito importante. Outra coisa importante que a gente não vende, quem falava muito isso, o Sader também vai lembrar disso, era o Sérgio Madureira. O Sérgio Madureira falava o seguinte, o friburguense não conhece Nova Friburgo. Se a gente tem que mostrar, tem que fazer o friburguense fazer turismo na cidade. Tem muitas pessoas que nunca foram ao Concentrado, são aqui de Friburgo. Se bem que tem muita gente que mora no Rio e nunca foi no Cristo Redentor. Claro. Mas eu acho assim, Friburgo como uma cidade de beleza natural, as pessoas têm que conhecer, têm que saber. Eu acho que a partir do momento que o friburguense conhecer mais a cidade, ele tem mais condição de defender a cidade, de amar a cidade. Porque você vai ver aquilo que você gosta, você vai passar a ficar comprometido com aquilo, né? Eu acho que o Concentrado tinha que ser muito bem explorado, mas eles fazerem ali, porque eu trabalhei lá, né? Eles fazerem ali uma manutenção muito boa, aquelas escadas, que não existe, né? Na lá verdade, em cima fazia um platô, uma coisa assim, que você pudesse. Eu tenho uns 2, 3 anos, eu dei uma ideia a um amigo nosso, seguinte, lá tem que ter um teleférico, eu falei isso com o Rodolfo Acre. Não, porque a partir do momento que tivesse um teleférico e saísse ali do véu de noiva, do antigo véu da noiva, e para lá, pô, qualquer pessoa pode chegar lá. São né? Você vê lá, metros. a Aparecida do Norte tem um teleférico assim que cruza a BR ali. Então pode cruzar a estrada, não tem problema nenhum. E eu acho que uma coisa que assim ia dar uma visibilidade muito grande ao Concentrado. Agora, é verdade, precisa ter investimento, né? Precisa ter uma série de coisas que vão levar à implantação de um projeto desse. São 1.111 metros. De altitude, né? Do asfalto, a pedra tem 70 e poucos metros. A altitude dela. Eu tenho uma vez que eu subi 3 vezes aquilo. Quando eu trabalhei turista, eu queria ir lá em cima. A Rose, a minha esposa,
Eu não sei depois, mas isso foi no ano 1989, 90. Ela e uma menina que hoje é médica em Itaperuna. A Rose, ela e essa menina foram as duas primeiras mulheres que subiram na cabeça do cão sentado. Porque eu fui presidente do Centro Excursionista, é outra coisa. Nós temos em Nova Friburgo o Centro Excursionista Friburguense, que é o segundo mais antigo do Brasil. Eu fui presidente lá em 89, 90 e nós fizemos uma vez uma escalada e subimos. E ela foi, a Rose foi com a gente, foi ela e essa outra menina, Angélica, o nome da menina, que ela é médica hoje. Aqui hoje, Irlan, porque eu acho que agora a gente tem que esperar essa vacina para tomar qualquer atitude, né? E fazer um grupo assim, para começar a resgatar tudo isso. Esse mundo concentrado seria ótimo. O véu da noiva, era lindo. Véu de noiva, véu de noiva, eu também já andei conversando, porque o véu de noiva, ele é muito importante para Nova Friburgo, o aspecto estético, né? Aí você pensa assim, mas aquilo não precisa mais, a empresa de luz, mas não é a empresa que precisa, a cidade precisa. Então eu acho, outro dia eu comentei com a secretária de turismo, a Maria Angélica, ela diz que tem também esse pensamento. Eu acho que vale a pena a gente fazer um movimento no sentido de resgatar. É preciso resgatar também o véu de noiva. Friburgo tem um problema, Marli, que é o seguinte: infelizmente, a cidade enfrenta alguns problemas, né? A gente já tinha problemas antes de 2011 e toda a cidade tem problema, o país tem problema, o mundo tem problema. Mas o que acontece é que quando você vem com uma inovação, uma ideia, sempre vai ter alguém que fala assim, mas o hospital precisa mais. Sempre mas você tem esse problema, tem outro. Gente, se a gente continuar pensando assim, a gente não vai levar Nova Friburgo para frente nunca. Então é preciso sim pensar em turismo, é preciso pensar em cultura, assim como é preciso pensar em educação, pensar em saúde. Precisa pensar na cidade como um todo. As verbas geralmente são verbas que vêm que são carimbadas. Exato. Não adianta pensar que está tirando aquela verba de um determinado lugar que vai para a saúde, que não vai. Mas a gente está cansada de bater nisso. Turismo é do turismo, da saúde, mas não entra na cabeça então das as pessoas elas não têm essa consciência. Por exemplo, um assunto que é importante tocar, hospital, né? Eu falei agora há pouco em saúde. Eu estou ouvindo falar muito em campanhas para ajudar o hospital. Eu acho que é super importante. Tudo que a gente puder ajudar, que a gente puder doar, ajudar uma instituição, ajudar uma pessoa que esteja precisando, isso é uma questão de valor humano, né? De ser cidadão, de ser cristão até. Agora, eu acho duas coisas. Primeiro, que o Hospital Raul Sertã é uma instituição que, infelizmente, foi municipalizada. Eu sempre fui contra a municipalização do hospital. Eu acho que o hospital foi uma atitude que municipalizaram lá atrás e a gente está pagando ela até hoje. É um custo muito alto para Nova Friburgo. E nessa questão de municipalizar o hospital, ele é do município, ele é da prefeitura. Quem que tem que dar conta, tem verba, tem que ter verba. Porque se não tem, porque está sendo mal gerida em qualquer esfera aí que esteja acontecendo. Então, a meu ver, eu vejo com muito cuidado essas campanhas. Eu acho que deveria então fazer o seguinte: quer ajudar o hospital? Vamos fazer uma associação de amigos do hospital. E essa associação, então, vai controlar isso. Porque eu estou vendo agora um monte de campanha. Agora, antes da campanha eleitoral, eu vi também um monte de campanha para o Hospital Raul Sertã. Eu não estou querendo colocar nada em dúvida aqui. Mas, poxa vida, como é que essas coisas, essas doações? Tá entendendo? Hoje eu vi, tá aí agora saindo, o próprio sanatório naval tá doando. Ótimo, é ótimo isso, mas como é que é o controle disso? Eu acho que a sociedade também precisa daqui a pouco ficar atenta à aplicação dessas doações. Como é que é isso? O que está sendo doado, em que está sendo utilizado, né? A gente sabe de tantas coisas, exatamente. Né? Mas só que ninguém pode provar, cada um chega perto de você e fala, tá vendo? Mas
Eu acho que tem que ser, como você está falando, e tem que ter um responsável, mas responsável mesmo, entendeu? Uma pessoa séria, que se responsabiliza por aquilo. Não é pegar qualquer pessoa e botar, não, gente. Infelizmente é verdade. Todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer levar vantagem. Na época do antigo hospital, você tinha uma sociedade benemérita, né? Que funcionava porque a gente tinha um grupo de pessoas que atuavam ali, idôneas, né? E aí é o seguinte, hoje em dia, realmente é complicado, né? Você pensar assim, até para a pessoa assumir um negócio desse. É muito complicado, porque a própria pessoa, por mais idoneidade que ela tem, ela sabe que ela vai ficar exposta, ela sabe que, então, é aquela história. É botar o CPF, né, à disposição de uma situação dessa. Principalmente se for dinheiro. Lidar com dinheiro tudo é muito complicado. É verdade. Eu não gostaria nunca de lidar com o dinheiro dos outros. Eu não. E mesmo que se você não fizesse, você leva fama. Sem dúvida, é muito complicado. Hoje, infelizmente, olha, hoje foi muito bom hoje. Semana passada foi Gilberto, deu um show, né? Agora você trouxe a dupla GG. É mesmo. Gilberto e Gilão. Foi muito bom hoje. Pena que terminou tão rápido. Pois mas é sempre, como eu falei no início, muito agradável, né, estar com você no programa. A gente falar de muitas coisas interessantes. Falar com você que o seu programa, aí até para encerrar, falar isso. Que para mim, muito especial, porque esse ano eu estou fazendo 40 anos de jornalismo. 40 anos? 40 anos. Puxa, parece que foi ontem, mas foi em outubro de 81 que eu entrava pela primeira vez numa redação. E eu quero um pouco contar essa história, né? Tem uma série de projetos aí pra gente começar a contar essas historinhas. Outubro. Então antes que você vai voltar aqui? Dá tempo, E dá tempo pra gente fazer algumas coisas aí. Exato. Se Deus quiser. É importante falar para as pessoas, muito importante isso, que a vacina, ela não significa que a gente vai poder ainda, no primeiro momento, sair por aí. A gente ainda vai ter que dar um tempo, porque o meu medo é isso. Pessoalmente. A máscara é uma coisa que também veio um pouco para ficar. Mas o meu receio é esse, que as pessoas tomem a vacina. Aliás, eu vi a primeira pessoa que tomou a vacina no Rio, era uma senhora que mora numa instituição, e ela falou, graças a Deus, agora eu estou livre, eu vou poder fazer o que eu quiser. Então não é bem assim, vamos aguardar um pouquinho mais e que daqui a pouco a gente vai poder... depois vem a segunda dose. Exatamente. É isso. Mas... eu acho que nós não vamos dispensar tão cedo a máscara, não. álcool gel e a multidão, né? Vamos devagar. O Marli, nos países asiáticos, né, eles assim, às vezes a gente vê até imagem na televisão, bem antes de pandemia, eles usando máscara. Mas lá é cultural, qualquer gripe, eles já usam a máscara por uma questão do seguinte, não é nem para a pessoa, é para proteger o próximo. É uma questão, né, até de visão cultural. Então, a gente pode começar, é difícil, principalmente a gente agora no verão, né? Meu Deus usar, é difícil, mas é uma das coisas que a gente vai ter que acostumar. E eu fiquei alérgica com dessas máscaras. É mesmo? E meu nariz não para de estilar. Aí eu fui médico, eu fiz radiografia de face e tudo, não, eu alergia à máscara. Agora, o que eu fico achando interessante, as pessoas que usam a máscara tapando só a boca e deixam o nariz de fora. Ou então aqui. Eu fico pensando assim, quem que ele está querendo enganar, né? É ele mesmo. Só ele mesmo, né? Pois terminou o nosso horário, você pode despedir. Isso aí, eu que te agradeço aí a audiência dos telespectadores, desejando a todos aí um excelente ano de 2021, que a gente está começando, já estamos na verdade no mês de fevereiro, né? Já passamos, já vencemos o mês de janeiro, assim como já vencemos a primeira década do século XXI. Isso aí, um abraço para todos. Alô, telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, um novo convidado, muito obrigado, um beijo muito grande para vocês, até semana que vem, tchau!
resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.